No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária, que começa no Brasil e se espalha para as nações. Maio de 2020. Jesus transforma minha família.
Olá, boa noite! Estamos iniciando mais uma celebração, mais um culto da Igreja Batista em Santo Antônio da Patrulha. Me chamo Felipe e eu sou pastor aqui e é um prazer estar podendo chegar agora aí na sua casa, aí onde você está, para poder compartilhar a palavra de Deus com você, com a sua família, com quem você estiver. Amém? Nós estamos na campanha de 31 dias de oração pela família. Hoje o tema é Jesus, transforma a minha família. Amém? Então, hoje eu quero falar especificamente sobre um tema, pais e filhos. Pais e filhos transformados. Esse texto que eu vou estar lendo no livro de Efésios, capítulo 6, está no versículo 1 ao 4, algumas lições, algumas compreensões que nós podemos, através deste texto, trazer para as nossas vidas, como nós podemos ser melhores pais e melhores filhos. Espero que você possa ficar conosco até o final deste culto, para podermos juntos tirarmos essas lições, para que a gente possa aprender tudo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Vamos à leitura, livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então essa palavra de Deus vem
através dessa carta de Paulo e nos ensina algo que a gente pode entender como nós podemos moldar a nossa vida como cristão com base nas experiências que Paulo, através da sua palavra, das suas cartas, nos ensina, amém? Então, a apresentação desse modelo, a apresentação dessa forma como Paulo fala aqui, de como um pai deve proceder, como um filho deve proceder, é justamente isso que eu quero estar trabalhando, abordando nessa noite, para que a gente possa juntos entender o que é então essa vontade de Deus para os pais, para os filhos, e principalmente pais e filhos transformados pelo poder da palavra de Deus, pela ação, pela orientação da palavra de Deus. Amém? Essa carta de Paulo, ela vai nos mostrar que quando a gente olha para esses 4 versículos aqui, se tem uma noção, é como se fosse algumas recomendações que Paulo estava fazendo para pais e para filhos. E olhando também nesse sentido, vamos ver que isso vai refletir também no como eu trato com as outras pessoas, nos demais lugares onde eu trabalho, onde você estuda, com as pessoas com quem você lida diariamente. Então, justamente isso vai trazer a questão da honra, a questão do respeito, a questão do trato com as pessoas. Ou seja, criar um relacionamento mais saudável uns com os outros. Essa é a vontade de Deus e essa deve ser a nossa vontade também, para que a gente possa aplicar diariamente e ver esse retorno que vai ser também das pessoas nos respeitando, das pessoas também nos amando, nos ajudando, compreendendo também nos nossos momentos difíceis, tá certo? Então, pais e filhos transformados também, eu gostaria de ler lá em Efésios 4:1, que vai falar sobre isso também. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Entendam-se que quando nós, como cristãos, entendo que você também que está aí olhando esse vídeo agora, nesse culto, é cristão, está aprendendo sobre a palavra de Deus ou está buscando conhecer a palavra de Deus. Quando o Senhor ele nos chama, que é onde a gente sente esse chamado, esse desejo de viver pela graça de Deus, viver pelo amor de Deus, conhecer a sua vontade, andar nos seus caminhos, as coisas começam a mudar. E o nosso comportamento, ele é um dos aspectos que Deus vai transformando. E o relacionamento que a gente tem com as pessoas, e conosco mesmo, com nós mesmos, né? O amor próprio, vai sendo moldado conforme o caráter de Cristo, conforme o caráter que Deus, assim, nos ensina em sua palavra. Então é imprescindível e é a recomendação que nós temos então na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que você talvez tenha aí na sua casa, não sei se você está aí com a sua Bíblia aberta, mas se você tem aí uma ferramenta em suas mãos que é transformadora, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, use essas palavras para a transformação da sua vida e para também trazer referencial nos relacionamentos que você tem com as pessoas, tá bom? Então, voltando para essa questão de pais e filhos, uma pergunta que se faz nessa noite que tipo de pai você é? Pensa aí que tipo de pai você tem sido e também filhos, que tipo de filho você é? Que tipo de filho você tem sido? Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos ficando mais tempo em casa, estamos tendo que ficar mais tempo nos relacionando agora que antes. Talvez agora os pais estejam mais tempo com os filhos do que antes. Nós estamos vendo relatos em vários vídeos, em várias reportagens, essa questão da adaptação dos pais para com os seus filhos, porque os filhos agora têm que ficar em casa. Então, lógico, os pais também têm que ficar em casa e tem que ter mais tempo, mais interação. A gente tem que criar novas ferramentas, brincadeiras, tempo para eles também gastarem energia, porque agora eles estão em casa. É uma outra
É um outro momento que nós estamos vivendo, então é algo que a gente precisa se adaptar, é algo que a gente precisa aceitar nesse momento e estar se adequando. E a gente precisa trazer para dentro desse tempo que nós estamos tendo com nossos filhos e olhar para essa palavra aqui, entender que é um momento também que Deus está nos permitindo olhar para os nossos filhos para ver como a gente está sendo como pai. Para os filhos olharem para os pais e saberem como eles estão sendo como filhos. E permitir que o Espírito Santo de Deus molde, transforme, ensine, admoeste, corrija também aquilo que é necessário. Então, eu gosto muito de relembrar frases, né, que a minha mãe dizia, frases que normalmente mães dizem, né? E algumas frases dessas são como, por exemplo, quando a gente queria ir em algum lugar e a gente diz assim, mãe, todo mundo está indo lá. Mas ela vai dizer, você não é todo mundo. Quem já não ouviu isso, né? E se eu for aí achar aquilo que eu pedi para você buscar e eu achar, você vai se ver comigo, né? Quantas vezes uma mãe ou um pai pede para ir buscar alguma coisa e a gente diz, não achei. Justamente pelo fato de as crianças, né, não terem muita paciência para procurar. Aí o pai vai lá, ou a mãe vai lá, acha e diz, poxa, estava aqui, né? Então, são frases que mães dizem, pais também dizem. Uma frase que é tradicional, se correr é pior. Ou então, a gente se entende lá em casa. Ou aquele olharzinho lá de canto de olho assim, depois, né? E a gente sabe que mãe, pai sabem o tempo certo das coisas. E entende-se também que Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Então não pense que Deus está perdendo o controle das coisas. Deus não perde o controle jamais. Todas as coisas estão debaixo dos olhos do Senhor. Ele está sob comando de tudo, sob o controle de todas as coisas. E esse tempo que você está vivendo agora, esse tempo que você está tendo agora com seus filhos, os filhos com os seus pais, vai ser um divisor de águas. Porque daqui para frente, muita coisa vai mudar e a gente precisa estar preparado para esse tempo novo, para esse novo momento que nós vamos viver no seio das nossas famílias. Lembrando, né, também que pai, mãe, não existem pessoas perfeitas. E assim como eu não sou perfeito, não existem pais perfeitos, filhos perfeitos. Nós compreendemos que existe uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, mas ser perfeitos, totalmente imunes a erros, isso não existe. Isso é fábula, isso não existe família perfeita. Mas existe alguém que é perfeito e nos dá a direção, nos dá uma orientação para nós vivermos neste mundo que nós dizemos ser tão caótico. Mas na verdade é um mundo que nós construímos, é um mundo que o homem construiu, com seus interesses, com as suas vaidades, com a sua forma de compreender as coisas que nós construímos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Nós somos responsáveis pelos filhos que criamos, por consequência são essas crianças, essas pessoas que vão crescer, as crianças que vão crescer, se tornar adultos e vão dar sequência naquilo que nós iniciamos. Então, colocar culpa em alguém, essa não é a hora. Não é o momento de nós colocarmos culpa no pai, culpa no filho, culpa em alguém. É porque justamente em algum momento algo falhou. E o que eu quero dizer com isso é que não houve compreensão da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Por isso é tão importante nós olharmos para essa escritura, onde Paulo dá recomendações para os pais e para os filhos, porque Paulo estava ciente que os filhos vão crescer e os filhos, sendo bem cuidados, bem orientados, vão ser bons pais, bons adultos, vão ser adultos responsáveis por aquilo que eles vão fazer, por aquilo que eles vão criar. Então pense, Jesus, ele criou um perfil de filho. Ele foi um filho obediente. Ele comunicava-se com o Pai, ele orava e conversava com Deus. Ele dizia, eu e o Pai somos um.
Olha só que interessante quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, importa que você seja um com Ele, né? Para que a gente seja um com Deus. Olha, o Senhor ele está nos mostrando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não por mero acaso ou por consequência, não. Foi plano de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o início e o Senhor conhece o fim. Então, não questione a questão de como Deus criou o homem e nem como o Senhor vai julgar o homem, porque Ele é Deus e Ele é perfeito na sua forma da criação e na sua forma de julgamento, porque Ele é aquele que é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Nós aqui na terra, vivendo, habitando aqui onde nós estamos, somos filhos do Senhor, somos chamados a ser filhos do Senhor, a andar nesse caminho. Nós somos convidados a andar neste caminho, aceitando então a sua verdade, a sua justiça para as nossas vidas. Então, não encare essa palavra como um julgamento se você não está sendo um bom pai ou não está sendo um bom filho. Muito pelo contrário. Aqui são recomendações que Paulo está trazendo para os pais e para os filhos. E não é diferente daquilo que eu estou fazendo nessa noite. São recomendações para você. Filho, pai, são recomendações. Não quer dizer que você tenha que fazer aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou dizendo. Mas, orientado pela palavra, seguindo a vontade de Deus, eu entendo que todas as coisas podem ser transformadas, filhos podem ser transformados, pais podem ser transformados, relacionamentos podem ser restaurados pelo amor e pela graça de Jesus Cristo habitando nos nossos corações. Que você creia nessa palavra, que você receba isso como um ensinamento, tá bom? Então, primeiro recomendação que o apóstolo traz para os filhos é: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Então, a mensagem do apóstolo aqui aos filhos é que eles devem obedecer aos seus pais. Ponto. Obediência é ouvir, dar ouvidos, é respeito. É você olhar para os seus pais com um olhar, não porque eles são superiores a você, mas porque você ama eles e em amor você os respeita, você obedece. E além disso tudo, os pais, eles amam os seus filhos e eles possuem mais experiências, eles conhecem mais as coisas. Essa é a ideia que a gente tem que ter, que os pais têm mais experiências, têm mais bagagens. Então eles sabem que no momento que nós estamos fazendo escolhas, eles vão intervir, eles vão tentar ajudar a gente para que a gente faça a melhor escolha, para que você possa fazer a melhor escolha. Então, converse. A melhor forma de entrar num consenso, numa compreensão, é conversando. Então, converse com seu pai, converse com seus filhos e leve eles a uma direção que vai lhes trazer uma vida mais saudável, mais justa. Bom, além disso, essa obediência, quando a gente olha para a palavra, a gente entende que a palavra de Deus, ela é poder para salvar, ela é orientação, ela é ensinamento, né? Como está lá em 2 Timóteo, a palavra é útil e ela está aqui para isso, para nos ensinar a como viver como pessoas, como filhos de Deus, como pessoas que creem, professam uma fé em Cristo Jesus. E Ele nos ensina como viver. Então, de fato, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é para cumprir. E quando Paulo está orientando, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Não é por Paulo, não é por mim, Felipe. É no Senhor, é o amor de Deus no coração de nós, pais, no coração dos filhos, para com os pais. É o amor de Deus, representando aqui o amor de Deus para os nossos filhos. Imagine que o relacionamento que o seu filho tem com você, ele pode ser visto muitas vezes quando nós olhamos para algumas pessoas, conforme elas se relacionam com Deus. Normalmente a gente relaciona a como ela se comporta com seus pais,
como você relaciona com seu pai, né? A figura masculina, a pessoa de autoridade dentro de casa. Normalmente as pessoas elas olham para Deus como um pai. Então esse relacionamento com o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, precisa ser o melhor possível. E o nosso relacionamento com os nossos filhos pode ajudar nisso, pode influenciar em como nossos filhos vão amar a Deus, tá bom? Então ouça essa palavra, tome isso para a sua vida e veja como que está sendo a sua vida como um pai, aquilo que você está deixando de legado, de ensinamento para os seus filhos. Paulo ele diz que a obediência ela deve ser no Senhor, ou seja, ele acresce porque esta obediência é justa. Ele vai acrescentar essa questão de justiça, ou seja, porque é justo. É justo que você obedeça aos seus pais, é justo que você olhe para os seus pais com um olhar então de autoridade, né? Há uma diferença entre ser autoritário e ter autoridade. Autoridade você conquista. Então, pais, conquistem essa autoridade. Mostrem para os seus filhos que você não é um autoritário, mas sim tem autoridade no lar. É o pai da família, é o provedor, enfim, aquela pessoa que vai trazer o sustento, aquele que vai cuidar, aquele que vai proteger os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Então, essa é a nossa orientação, essa é a nossa direção. Mas como eu disse, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus também transforme e trabalhe essas características na sua vida, para que ao decorrer do tempo isso possa virar uma realidade na sua vida. Outra coisa que Paulo vai mostrar também é no segundo versículo, no segundo e terceiro versículo que ele vai falar aqui, honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa, uma longa vida sobre a terra. Ou seja, Paulo está trazendo aqui uma questão pedagógica. Olha só, honre os seus pais e sua mãe, que o primeiro mandamento com promessa, está querendo voltar lá nos mandamentos, ensinando, relembrando eles, olha, há um mandamento que diz que você precisa amar os seus pais e que é um mandamento com promessa. Então, Paulo está voltando aqui para eles algo que talvez tinha ficado esquecido, como muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes no momento de calor, da briga, da discussão, nós esquecemos da autoridade que os nossos pais têm sobre nossas vidas. Esquecemos que os nossos pais sabem, sim, mais do que nós, muitas vezes do que os filhos, né? Então, é um tempo de nós pararmos e analisarmos de forma a refletir como estamos lidando com as nossas diferenças com os nossos pais. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma outra geração como filhos, os filhos estão vivendo uma geração diferente, vindo uma mentalidade diferente, talvez mais avançada na questão da tecnologia do que os pais, mas é necessário que a gente compreenda que sempre pai é pai, mãe é mãe. Isso não se discute, isso não tem como mudar. Você não pode inverter os fatores, você não pode inverter os valores. Você vai ver isso, vai sentir isso justamente quando você tiver o seu filho. Então, quando você estiver cuidando dos seus filhos e querendo ensinar algo para os seus filhos, você vai lembrar, poxa, eu não ouvia os meus pais, agora eu quero que meus filhos me escutem. Então, algo que você pode pensar e orar também nessa noite. Então, o apóstolo mostra que a excelência em obedecer, em viver, está também em honrar o pai. Honre o seu pai. Olha, dar honra a quem merece honra. O Senhor, ele sabe que ele é o Senhor, ele é o Pai, ele é o Criador, mas ele entende que nós precisamos respeitar os nossos pais, a figura paterna, a figura materna, ou aquele que cuida de você, aquele que criou você. Muitas vezes, talvez você que está ouvindo essa mensagem não foi criado pelo pai ou pela mãe, talvez tenha sido criado pela avó. Não muda o fato, a questão é por quem você foi criado, por quem você deve satisfação. Então, tema a Deus, creia no Senhor e dê honra, obedeça a quem merece
honra e respeito. Seus pais, aqueles que te cuidam, aqueles que te amam. Olhamos também para um cenário hoje que nós não podemos excluir agora, de pais que talvez não tenham sido bons pais e mães que não tenham sido mães adequadas no formato ou no padrão que se tem por uma mãe que ama ou um pai que ama. Mas a questão toda é como nós vamos lidar, os filhos, como nós vamos lidar, como os filhos vão lidar com essa situação, com essa dificuldade, essa abordagem de como os pais lidaram com você. Então perdoe, é um momento onde nós precisamos refletir que o padrão de Deus ele é excelente. E seria a melhor coisa se todas as pessoas conhecessem a palavra, crescem no Senhor Jesus Cristo e permitissem que as suas vidas fossem moldadas conforme o caráter de Cristo. Mas nós estamos falando de uma realidade onde a maioria dos pais não conhecem a palavra de Deus, por consequência, os seus filhos não conhecem a palavra de Deus, mas sim conhecem a figura de um pai autoritário, de uma mãe que talvez não esteja tão presente, ou uma mãe protetora demais, onde não há limites, e nós temos filhos que não têm limites, filhos que não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com limites, justamente porque faltou algo que era o principal, faltou a peça principal na criação dessas pessoas, que foi a palavra de Deus, que é o alicerce, é a base para as nossas famílias. Então creia nisso, receba isso no seu coração e entenda que é uma recomendação que Paulo dá, mas também é uma recomendação que o Senhor Jesus nos transmite através da sua palavra, na autoridade da palavra de Deus, para as nossas vidas serem melhores, os nossos relacionamentos serem melhores com as pessoas que amamos. Bom, o terceiro ponto, vamos passar para o terceiro ponto, onde vai falar sobre pais. Agora, né? Falei sobre filhos, responsabilidade dos filhos, questão do filho amar, né? Obedecer, honrar os seus pais, sabendo que isso é a vontade de Deus para nossas vidas, mas também nós, pais, temos algumas recomendações que são prioridade para que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos filhos. Vamos ler o que diz lá no versículo 4, novamente, diz assim: e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Observem que novamente Paulo vai deixar claro que não é no nome de Paulo, não é na autoridade de Paulo, mas sim do Senhor. Lá no início ele vai falar: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. E agora no quarto versículo ele vai repetir isso, olha: e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é a sua disciplina, não é a sua admoestação, mas é aquilo que o Senhor ensina. São valores, são princípios, questões de vida, de base para nós, como filhos de Deus, cristãos, termos como prioridade em nossas vidas, como direção para as nossas vidas. Então, bons pais são aqueles que observam as palavras de Deus, os ensinamentos do Senhor e aplicam isso em suas próprias vidas e transmitem isso aos seus filhos. Porque de nada adianta você falar para os seus filhos o que eles devem fazer quando eles estão observando você e veem que você não faz aquilo que justamente estava dizendo que era para fazer. Então é importante você olhar que essa admoestação vem do Senhor. Porque quando a gente entende que vem do Senhor, primeiramente ela passa por mim, ela vai chegar em mim, vai me tratar, vai me corrigir, vai me curar para que eu possa ajudar o meu filho. Então, entenda que neste momento, Paulo, quando fala nesse tom de filhos, não provoquem os seus filhos à ira. Quantas vezes você pode ter pensado assim: mas não sou eu que provoco a ira dele, ele provoca a minha ira e justamente eu tenho que agir, tenho que tomar uma providência, e muitas vezes as providências que tomamos são drásticas, são providências mais árduas, né? São providências mais calorosas,
muitas vezes uma correção, uma surra, ou algo muito pior, né, que nós vemos aí com filhos e pais, muitas vezes chegando a um tirar a vida do outro. Então, nós estamos falando aqui de algo muito sério. A ira. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, né? Porque a gente entende que a ira, no momento que você está irritado, está incomodado com alguma coisa, você fica irado com aquilo ali, é algo que você precisa entender, que quando você está no Senhor e você tem paz no Senhor no seu coração, você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais prudente, mais saudável. Fora isso, você vai muitas vezes, ou na maioria das vezes, transformar a ira numa atitude, a ira numa ação. Então é isso que Deus está falando: olha, não coloquem em prática essa ira que você está no coração. Assim como Caim, ele estava irado e ele colocou em prática a sua ira e matou Abel. Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que a gente ame, e esse amor não é o nosso amor, é o amor de Deus em nossos corações. Um amor que transforma, um amor que cura, um amor que trata das nossas feridas, tá bom? Então, entenda isso como um ensinamento para os nossos dias, que vamos passar com mais tempo com os nossos filhos. Nós vamos ficar irados porque eles vão sujar a casa, nós vamos ficar irados porque eles não param dentro de casa, nós não temos mais o que fazer, não temos mais recursos, eles não saem da tecnologia, não saem da frente de um computador, de um telefone, mas estamos vivendo tempos diferentes, estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos perder a paz, não podemos perder a esperança e a perspectiva de que isso vai mudar, mas os nossos filhos, eles vão continuar conosco, eles vão continuar sendo nossos filhos, estando na escola, na creche ou em qualquer outro lugar, ou não, eles são responsabilidades nossas. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para outras pessoas, não podemos transferir essa responsabilidade para as escolas, para uma babá, para uma cuidadora, para avó, para avô. Ninguém tem a responsabilidade que nós pais temos. E filhos, vocês vão ser pais um dia. Então, obedeçam, assistam aquilo que o Senhor está fazendo à sua volta, observe o que Deus está permitindo você ter tempo com seus pais, para que você possa entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, para a vida dos seus pais, para o relacionamento de vocês. Bom, então, pais sábios irão provocar a parte boa dos seus filhos, a parte interessante, a parte que precisa ser instigada para que eles façam, então, o melhor, para que eles sejam cada dia melhores. Então, seja um bom pai, seja uma boa mãe, ensine seus filhos a colocar em prática aquilo que vocês perceberam que eles são bons em alguma coisa. Por exemplo, aqui em casa, neste momento, nós estamos percebendo que o Davi está gostando muito de música. Há um tempo atrás, ele ganhou uma escaleta e não deu muita bola, olhava para aquilo ali, mexia e tal, abandonou, deixou de lado. Passou um tempo, acho que até um ano, ele voltou com aquela escaleta, começou a tocar aquela escaleta, recebeu aulas do Rodrigão, nosso amigo querido lá da Igreja Passo da Areia, está nos ajudando com isso, mandando as videoaulas, né? Com esse tempo a gente não pode estar na presença, mas ele manda as videoaulas e o Davi vai lá praticando e ele começou a tocar, começou a se interessar e, pasme, ele olhou para o teclado e começou a gostar de teclado. E agora a gente vai estar vendo aí, vamos migrar, talvez vai para o teclado. Ele vai aprender? Ele vai gostar? Vai continuar tocando? Só Deus sabe, mas nós estamos instigando, nós estamos investindo para que nesse momento que ele está interessado nisso, ele possa se aprofundar nisso. Então, que ele aprenda a tocar teclado, para que a gente possa também ter mais um tecladista aí para louvar o Senhor, né? Ele ama a servir ao Senhor, ama louvar o Senhor. Então é tempo de você fazer isso. Se você está observando alguma coisa que seu filho está se destacando, invista nos seus filhos. Eles são
um presente, eles são preciosos demais. Bom, então aprendemos algumas coisas sobre como ser bons pais e como ser bons filhos. Mas há um momento onde não podemos nos calar. E quando a gente compreende que o Senhor transforma as nossas vidas, algumas coisas vão precisar ser colocadas em ordem. E a primeira delas é honra ao seu pai, que entende que isso será saudável para a sua vida e para a futura vida, né? Que você vai ter seus filhos. E pais, amem seus filhos, dediquem tempo aos seus filhos, valorizem aquilo que eles amam fazer, que eles gostam de fazer, escolham boas atividades, escolham boas coisas, porque isso vai ficar como legado, isso vai ficar na história, isso vai ficar na memória dos seus filhos, tá bom? Então, que essa palavra possa ter que eu compartilhei, possa ter te ajudado em alguma coisa, que o Senhor possa, com o Espírito Santo de Deus, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, ministrar no seu coração, na sua vida. E eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, aí onde você está, com a sua família. Se você está com seu pai, você está aí com os seus filhos, abrace eles agora e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e graça, por o Senhor nos ter nos alcançado e hoje sermos, ó Deus, salvos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tal privilégio de poder ser chamado Filho de Deus, ser cuidado, ministrado pela tua palavra, ensinado e assim, Senhor Deus, poder compartilhar isso com outros. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família, cada lar, cada pai, cada filho, cada mãe, Senhor Deus, cada família aqui, avós, avós, pessoas que amam e cuidam, ó Deus, dos seus entes queridos, Pai. Pai, em nome de Jesus, também sei com aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo, padecendo por dores, ó Deus, neste tempo, neste momento. Ensina-nos, ó Deus, a superar tudo isso com o teu amor, com a presença do teu doce Espírito em nossas vidas. Pai, é a minha oração, grato por tudo, Senhor, colocando essa igreja, colocando o teu povo em tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com essa amada igreja e com toda a igreja espalhada pela terra. Até que o Senhor venha, nós vamos servindo e adorando e louvando ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom, meu irmão, que você esteve conosco aqui, você ficou conosco até o fim. Celebre a Deus, clame ao Senhor e glorifique aquele que sabe de todas as coisas. Até o próximo culto. Necessito de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder
poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.